Olá! Está começando mais um programa CP Terapia, na rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou Miriam Raquel Varros Estrelo, eu sou psicóloga, trabalho com pesquisas na área da psicologia. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o papel que a nossa fé religiosa, que a religiosidade, pode ter no enfrentamento dessa situação da pandemia. A pandemia está sendo vivenciada por muitos como uma situação de estresse, porque gera diversas outras situações que afetam a nossa vida, como o medo diante da doença, de ser contaminado ou de ter alguém da família contaminado, a questão do próprio isolamento, de ter que ficar longe de alguns familiares, de amigos, a preocupação financeira com o sustento da família. Então tem uma série de fatores que acabam provocando estresse e gera sofrimento diante de tudo isso. E a gente sabe que um dos aspectos que influencia o impacto que esse estresse vai ter na nossa vida, do ponto de vista afetivo, emocional, tem relação com a forma como a gente lida com essa situação de estresse, com a forma como a gente enfrenta tudo isso que a gente está vivendo. Então, mesmo que sejam duas pessoas da mesma família vivenciando a mesma situação, o impacto dessa situação em cada uma dessas pessoas vai ser diferente, porque depende da maneira como a gente olha para a situação e da maneira em que a gente consegue lidar com tudo isso. E a fé religiosa, ela pode ser, diante disso tudo, uma das estratégias no enfrentamento dessas situações de estresse. Então, para muitas pessoas, o fato de poder fazer oração, de recorrer a Deus, se sentir cuidado por Deus, ou poder ser amparado por membros da sua comunidade religiosa, faz com que o impacto da situação de estresse seja menor diante de tudo isso que a gente está vivendo. A psicologia tem estudado o papel do uso das estratégias de religiosidade diante de situações de estresse. E a gente sabe que a fé religiosa, ela nos ajuda a ter sentido diante do que a gente está vivenciando, dar um significado para isso tudo, ter uma maior situação de controle ou de que alguém está no controle da situação, pode gerar conforto, consolo também diante de tudo isso. Para a maioria das pessoas. Por outro lado, algumas pessoas, ao invés de encontrar consolo, conforto, a própria integração na sua comunidade religiosa, acabam se sentindo o contrário. Elas se sentem punidas, sentem raiva de Deus, ou sentem que estão sendo esquecidas ou deixadas de lado. E isso acaba gerando uma insegurança muito grande. E ao invés de propiciar bem-estar, de propiciar uma sensação de maior tranquilidade, acaba aumentando as preocupações, a ansiedade diante da situação de estresse. Então é importante a gente ver como que a nossa fé religiosa, qual é o papel que a nossa fé religiosa está tendo na nossa vida diante do enfrentamento de tudo isso que a gente está vivendo. É importante avaliarmos isso, observarmos como que a gente está lidando com tudo isso e, se necessário, buscar ajuda, seja de um profissional de psicologia, seja do líder da sua comunidade religiosa, ou de um irmão na fé, ou de um familiar. É importante a gente conversar sobre isso também. Legal! O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição. Você pode acessar esse e os outros episódios no Facebook da Rádio da IELB, e também no YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode baixar este episódio no podcast da rádio, que fica no site www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.